Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Historinhas bíblicas para crianças. Continuação do livro de Gênesis. A história de Moisés. Naqueles dias, os filhos de Israel viviam no Egito, onde eram chamados hebreus. Eles se tornaram tão numerosos e poderosos que o faraó, o rei do Egito, os temia. Ele ordenou que trabalhassem como escravos, fazendo tijolos e construindo cidades. Mas ainda assim os hebreus cresciam em número. Então o faraó ordenou que todo menino hebreu recém-nascido fosse morto por afogamento no rio Nilo. Uma mulher acabara de dar à luz um menino. Ela o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, colocou-o em um cesto e o pôs entre os juncos à beira do rio. A irmã mais velha do bebê escondeu-se por perto para vigiá-lo. Agora, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar. Ela viu o cesto e enviou uma serva para trazê-lo até ela. A filha do faraó olhou para o menino, que estava chorando. Ela disse: "É uma criança hebraica", e teve compaixão dele. A irmã do bebê, que tinha visto tudo isso, disse à filha do faraó: "Se você quiser, posso encontrar alguém para amamentar o bebê." E ela foi procurar sua mãe. Então, a mãe amamentou seu próprio filho, e quando ele cresceu, a filha do faraó o levou para o palácio como seu filho. Ela o chamou de Moisés, que significa "e resgatado das águas". Moisés cresceu no palácio do faraó. Mas um dia, viu um egípcio espancando repetidamente um hebreu. E Moisés matou o egípcio. O faraó ficou sabendo e queria que Moisés fosse executado. Mas Moisés fugiu do Egito para a terra de Midian e tornou-se pastor. Um dia, enquanto conduzia seu rebanho pelo deserto, Moisés chegou a Horebe, a montanha de Deus. Lá, viu chamas jorrando de uma sarça. E maravilha das maravilhas, a sarça queimava e queimava, mas não se consumia. Moisés se aproximou. De dentro da sarça, Deus falou com ele. "Moisés, Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Ouvi seus clamores. Eu os libertarei dos egípcios. Diga ao faraó para deixar os filhos de Israel partirem. Eu sou Deus, e estarei com você." Moisés retornou ao Egito e ao seu povo. Ele falou com o faraó, mas o faraó se recusou a ouvir. Em vez disso, ordenou que os hebreus fossem obrigados a trabalhar ainda mais. Deus disse a Moisés para golpear o Nilo com seu cajado de pastor, e o Nilo se transformou em um rio de sangue. Mas o faraó ainda se recusou a deixar os hebreus partir. Deus disse a Moisés para levantar seu cajado novamente, e o Egito foi invadido por rãs, depois por mosquitos e depois por moscas. Mas o faraó ainda se recusava a deixar os hebreus partirem. Então, Deus fez com que todo o gado dos egípcios morresse. Deus enviou doenças, depois tempestades de granizo e depois gafanhotos. Ainda assim, o faraó se recusava. Deus disse a Moisés para levantar a mão para o céu, e sobre a terra do Egito veio 3 dias de mais densa escuridão. Mas o faraó continuou recusando, pois seu coração estava endurecido. Então Deus disse a Moisés: "Nesta noite, eu ferirei o Egito, e todo primogênito na terra morrerá, tanto humano quanto animal. E o faraó permitirá que vocês partam. Nesta noite, que cada família hebraica pegue um cordeiro e coma sua carne assada com pão sem fermento e ervas amargas. Vocês comerão de pé, com as sandálias nos pés, e com grande pressa, pois esta noite é a Páscoa do Senhor. Vocês marcarão as portas de suas casas com o sangue do cordeiro. Quando eu vir esta marca, passarei por cima de vocês, e suas casas serão poupadas do sofrimento que cairá sobre a terra do Egito. Vocês lembrarão desta noite. E vocês e seus filhos e os filhos de seus filhos a celebrarão para sempre." Naquela noite, por todo o Egito, houve choro e lamento. E o faraó ordenou que os hebreus deixassem o país.
Os hebreus deixaram a terra do Egito, e Deus os conduziu ao Mar Vermelho. Deus ia adiante para guiá-los, como uma coluna de nuvem durante o dia e como uma coluna de fogo durante a noite. Mas o coração do faraó endureceu mais uma vez. Ele pegou seus cavalos, seus carros de guerra e seus cavaleiros, e perseguiu os filhos de Israel. Quando os hebreus viram os egípcios se aproximando, ficaram muito assustados. Então Deus disse a Moisés: Erga alto seu cajado de pastor, estenda sua mão sobre o mar e o divida ao meio. Moisés estendeu sua mão sobre o mar. Deus fez um vento poderoso soprar, e as águas se dividiram. Os hebreus atravessaram pelo meio do mar em terra seca, com paredes de água altas à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram com seus cavalos, suas carruagens e seus cavaleiros. Mas Deus disse a Moisés para estender a mão mais uma vez, e o mar se fechou. Do exército do faraó, nada restou. Os filhos de Israel começaram a cantar. Quem é como você, ó Senhor? Você estende a sua mão, você faz o vento soprar, você engole cavalo e cavaleiro, e você leva o seu povo para a terra que você prometeu a eles. Os hebreus viajaram no deserto por muito tempo, e chegaram ao pé do Monte Sinai. Sinai tremeu e uma nuvem de fumaça o cobriu, pois o Senhor havia descido sobre a montanha. Da nuvem Deus chamou Moisés. Moisés subiu, e Deus falou com ele, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, e não terás outros deuses além de mim. Não farás estátuas para adoração. Não usarás o nome de Deus em vão. Farás do 7º dia da semana um feriado para descanso e oração. Respeitarás teu pai e tua mãe. Não matarás. Não tomarás o marido ou a esposa de outrem. Não roubarás. Não acusarás injustamente ninguém. Não cobiçarás o que o teu vizinho tem. Dou-te estes mandamentos para levar ao meu povo, e serei teu Deus para sempre. Moisés ficou na montanha 40 dias e 40 noites. E Deus deu-lhe estes mandamentos escritos em tábuas de pedra. Aos pés da montanha, os hebreus estavam esperando. Moisés havia demorado muito. Eles chamaram Arão, irmão de Moisés, e disseram a ele: Vamos fazer um Deus que possamos ver, porque Moisés não está voltando e não sabemos o que aconteceu com ele. Eles reuniram todas as suas joias e deram a Arão, que derreteu o ouro e fez uma estátua de um bezerro. Ele construiu um altar na frente da estátua, e o povo ofereceu sacrifícios. Eles começaram a comer e beber, a dançar e cantar. Justamente então, Moisés desceu da montanha. Quando ele viu o bezerro de ouro, ficou muito zangado. Ele jogou as tábuas de pedra nas quais Deus havia escrito, e elas se estilhaçaram no chão. No dia seguinte, Moisés disse: Vocês cometeram um grande pecado. Mas agora voltarei ao Senhor e pedirei que Ele perdoe vocês. O Senhor disse: Meu anjo irá conduzi-los à terra prometida. Mas quando chegar a hora do castigo, eu irei punir essas pessoas, pois elas pecaram. Moisés voltou para o topo da montanha, e Deus disse a ele: Vá, conduza meu povo à terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, a Sara, Rebeca e Raquel. Deus também disse: Esculpa 2 novas tábuas de pedra, e nelas escreverei novamente meus mandamentos. Eu andarei entre meu povo, e para eles realizarei milagres. Quando Moisés desceu da montanha com as novas tábuas de pedra, seu rosto estava irradiando luz, pois ele havia falado com Deus. Continua no próximo vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.